Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Nesta noite nós vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 35, e eu vou fazer a leitura de um verso, depois vamos explicar o texto, Gênesis 35, 18, e diz assim a palavra de Deus: ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Pai querido, nós te damos graças pelo dia que passou, te damos graças pelo teu cuidado conosco, pela vida, pela saúde, pela paz e a provisão de cada necessidade. Oramos agora pedindo para que tu abras os nossos olhos espirituais, para que entendamos a tua palavra e haja conforto para todos nós nesse momento. Perdoe de graça os nossos pecados e fala ao nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu quero lhes falar nesta noite sobre o tema dando identidade aos nossos filhos. Eu fui encorajado a fazer essa breve meditação depois de ler um livro intitulado Coração Selvagem, de John Eldredge. Se você puder, leia esse livro, fará muito bem para o seu coração. O nome de uma pessoa na cultura ocidental é geralmente composto de um nome e um sobrenome. Então, por exemplo, Edilson Botelho Nogueira. Edilson é o meu nome fantasia. Poderia ser qualquer outro, João, Pedro, Roberto. Algumas semanas meu nome fantasia foi Gladstone. Mas aí vem o Botelho, que é o nome da minha família materna, o nome da minha mãe, e Nogueira, o nome do meu pai, minha família paterna. Eu tenho um RG e tenho um CPF, que me identifica como contribuinte. Mas na cultura oriental, o nome descrevia a pessoa. Então, por exemplo, no Oriente Médio, quando os pais davam nome aos filhos, eles revelavam alguma característica, temperamento, uma marca física ou condições especiais de nascimento. Alguns exemplos na Escritura. Esaú recebeu esse nome porque Esaú significa peludo. Ele era peludo, nasceu e deram esse nome. Edom significa vermelho, ele nasceu com essa coloração, os pais colocaram o nome de Edom. Raquel, por exemplo, significa ovelha, ela recebeu esse nome por causa da delicadeza dela. Débora, que significa abelha, por causa da sua docilidade. Então, o nome às vezes descrevia o temperamento, o jeito da pessoa. Algumas crianças receberam o seu nome por causa de algum fato que aconteceu nas circunstâncias do seu nascimento. Por exemplo, Moisés tem esse nome porque ele foi tirado das águas. Moisés significa isso mesmo, tirado das águas. Berá, junto ao poço. Baraque, tempestade, nasceu numa noite de muita chuva. Algumas crianças também recebiam um nome que eram falavam sobre o caráter de Deus. Por exemplo, Josué significa Deus salva. Rafael, Deus cura. Ou Ismael, Deus me ouviu. Alguns pais costumavam profetizar o destino de seus filhos através do nome deles. Por exemplo, Shobek significa proeminente. Razam, forte. Pedro, pedra. Então, por essas características, o nome era um tesouro inestimável. Não era só um som, mas era uma síntese da pessoa mesmo. É por essa razão que, quando Jacó lutou com o anjo do Senhor, ele tanto queria o nome. Ele queria saber o nome para saber como usar aquele poder. Moisés quis saber o nome daquele que estava mandando que ele libertasse o povo do Egito. Em nome de quem que eu vou? Mas
Nem sempre um nome ficava para toda a vida. Às vezes uma experiência podia mudar o nome. Por exemplo, Abrão virou Abraão, Jacó virou Israel, Noemi virou Mara, Simão virou Pedro. Então, isso era comum, uma experiência mudar o nome daquela pessoa. Mas essa noite eu vou falar de um menino que recebeu 2 nomes em questão de minutos. Quem é essa criança? Ele é o segundo filho de Jacó e Raquel. Olha, Jacó e Raquel é uma linda história de amor no Antigo Testamento. Quando Jacó foi para a casa de Labão, e ele foi para lá porque ele estava fugindo do seu irmão, depois que ele roubou a bênção de Isaac, a bênção da primogenitura que pertencia a Esaú, que era o mais velho. Lá na casa de Labão, ele conheceu Raquel e ficou perdidamente apaixonado por ela, queria casar, perguntou o que era preciso fazer. O futuro sogro disse: olha, você trabalha 7 anos de graça para mim, você pode levar a menina. Ele falou: fechado. E começou a trabalhar. Depois de 7 anos de trabalho bem duro, Jacó finalmente vestiu o terno de casamento, foi para uma festa planejada, muita comida gostosa, música, muito vinho, dança, alegria. Rolou a noite. No dia seguinte, ele descobriu que ele tinha sido enganado por todo mundo e a mulher com quem ele se casara era Lia, a irmã mais velha de Raquel. Ele foi reclamar, o sogro disse: olha, é que tem uma lei aqui que sempre casa a mais velha, depois a mais nova. Ele falou: mas não é por essa que eu trabalhei, é pela outra. Ele falou: tudo bem, você trabalha mais 7 anos e você pode ter a Raquel. Uma semana depois ele casou-se com Raquel, mas ele trabalhou 7 anos a mais de graça, 14 anos por essa mulher. Pois bem, desse grande amor nasceram 2 meninos, um chamado José e o segundo esse que nós temos aqui em Gênesis capítulo 35. Como é que tudo aconteceu? Aquele parto foi um parto muito difícil para Raquel. A Bíblia diz que ela sofreu muito durante o nascimento dele. A parteira, naquele sofrimento, procurou animar Raquel dizendo: olha, tenha coragem, você está dando à luz um menino. E quando Raquel estava morrendo, ela disse para a parteira: o nome dele será Benoni. E ela depois morreu. Jacó estava lá do lado de fora, ouvindo os gritos do sofrimento da sua amada, ele não podia fazer nada. E finalmente a parteira saiu da tenda com o recém-nascido nos braços, dizendo: ó, toma aí, carrega, esse é o seu filho. A Raquel já deu nome para ele, Benoni. E Jacó toma aquele menino nos braços e olha para ele, e para surpresa de todos que estavam ali, ele diz: Benoni não, Benjamim. Jacó sabe o que o nome Benoni pode fazer com a vida daquele menino. Porque Benoni significa filho da minha dor, filho da minha tristeza. Jacó sabe muito bem, por experiência própria, o que significa carregar o nome que é um estigma. Porque Jacó significa enganador, trambiqueiro, aquele que puxa o tapete, traidor. Então imagine Jacó indo para a classe e na hora da chamada a professora diz assim: trambiqueiro, aí ele tinha que levantar a mão, né? Imagina Jacó tentando namorar as meninas lá no shopping, aí de repente a menina perguntava: ei, como é que você chama, rapaz? Ele falava assim: traidor. Ela disse: o quê? Tô fora. Mas infelizmente Jacó fazia jus a esse nome. De fato ele enganou o seu pai, ele tentou passar o seu tio para trás nos negócios, ele estava sempre mesmo tentando se dar bem. Então ele olha para aquele menino nos braços e diz: Benoni não, você não vai carregar esse estigma, porque eu vou lhe dar
um nome que eu mesmo gostaria de ter. Você vai se chamar Benjamim, que significa filho da minha mão direita. E isso muda tudo, gente. Porque para onde ele for, ele vai dizer, pergunta aí meu nome. Quer saber quem eu sou? Meu nome é Benji. Benjamim, filho da mão direita do meu pai. E naquele nome nascia uma lenda. Naquele simples ato, o destino de um homem havia sido traçado. Daquele momento em diante, com aquele nome, ele tinha uma identidade. A Escritura revela claramente que dar nome é dar identidade. E o nome dá uma identidade, a identidade forma um caráter, e o caráter traça um destino. Quando Deus criou o ser humano, colocou lá no Jardim do Éden, trouxe os animais para que ele desse nome a eles. E o nome que Adão deu ficou nessas criaturas. E foi da autoridade para dar nomes que também veio a autoridade de abençoar os filhos. E esse era o momento mais esperado. Lá para a cultura do Oriente Médio era o momento em que o pai abençoava o filho, porque naquela bênção estava o destino que os esperava. Por isso Jacó queria tanto a bênção de Isaac, porque a bênção era um destino. A bênção de Isaac sobre Jacó foi a seguinte: meu filho, que Deus lhe dê orvalho do céu e que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo, e que as nações sejam dominadas por você, que você seja respeitado pelos povos. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem e que sejam abençoados os que o abençoarem. Que coisa, isso era um destino. Ele já sabia o que esperava por ele nos anos à frente. E quando Jacó foi abençoar os seus filhos, ele também deu um destino. Olha que coisa linda. Ele falou para Rúben, o primogênito: filho, você é a expressão da minha força. Para Judá ele disse: a sua mão esmagará os seus inimigos. Judá é como um leão novo, vigoroso, forte. Zebulon, ele falou: Zebulon vai morar na zona das praias do mar. No território dele estarão os portos. Ele já soube, gente, eu vou ser muito rico. Quando ele falou de Dan, ele disse: Dan será juiz do povo, como se fosse uma só tribo. Asher terá fartura de mantimento. Naftali é leve e elegante como uma gazela e solta pelos campos. É como como ele fala bonito. Como fala bonito. José é como um ramo cheio de frutas, como um ramo frutífero junto à fonte. Mas de Benjamim ele disse: Benjamim é como um lobo, vigoroso, forte, temível. Dar nome é uma coisa muito importante porque identifica um destino. Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, no Rio Jordão, naquele dia, o Pai veio e disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. E Deus fez por Jesus o que ele espera que cada pai faça por seu filho e por sua filha. Dê uma identidade que revele o destino. Eu quero falar aos pais agora. E a pergunta é: que identidade vocês estão dando aos filhos de vocês, aos filhos e filhas? Porque não é só dar nome e sobrenome. Isso não muda muita coisa na vida de uma criança, no menino e de uma menina. A pergunta é outra: que bênção vocês reservam para eles? Que destino está traçado para os filhos de vocês? Quando é que eles vão saber qual a direção eles devem tomar para alcançar o propósito de Deus nas vidas deles? Olha, eu não estou dizendo que
os pais devem determinar a profissão ou a carreira dos seus filhos. Não. Eu estou dizendo que eles precisam saber quem eles são antes de escolher uma profissão ou de escolher uma carreira. Quando uma criança nasce, os médicos olham as genitálias e dizem é um menino ou uma menina. Isso é fácil. Mas a missão de dar masculinidade e feminilidade aos filhos é dos pais. Isso porque a masculinidade ela é outorgada pelo pai. Ou seja, um menino só vai aprender o que é ser homem tendo um modelo, tendo uma referência. E só um homem pode ensinar outro homem a ser homem. Mulheres não podem ensinar a masculinidade, porque Deus estabeleceu que esse é o papel do pai, o homem da casa. Quando um menino nasce, ele vai ouvir a sua mãe falar frequentemente: meu bebezinho, queridinho da mamãe, meu anjinho, meu algodãozinho doce, e por aí vai. E depois de alguns anos ele vai começar a ouvir dizer: meu filho, desça daí, você vai cair desse muro, vai se machucar. Meu filho, não tome chuva, vai se resfriar, você está mal agasalhado, vai pegar uma pneumonia, e é por aí. Gente, nada de errado. Mãe é mãe. Isso aí vem de fábrica. A função da mãe é proteger o filho. Isso é bom por algum tempo. Mas para se ter um homem dentro de casa, é preciso mais do que proteção. É preciso vencer desafios. E esse papel é do pai. De arrancar o filho da proteção da mãe e levá-lo para um mundo de aventuras onde ele possa encontrar a resposta mais importante à pergunta de um menino. Todo menino nasce com uma pergunta: quem sou eu? Toda criança nasce no mundo com uma pergunta. E essa pergunta só o pai pode responder. A pergunta do menino é: pai, será que eu dou conta? Pai, será que eu consigo? Pai, será que eu tenho coragem suficiente para vencer? Você já se perguntou para que serve um homem? Bem, algumas mulheres diriam assim: bom, homem serve para matar barata, especialmente as voadoras. Homem serve para consertar coisas que não funcionam. Homem serve para levar o cachorro para passear. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis que quando Deus nos criou, Ele nos criou para dominar. A Bíblia diz: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos e tudo que rasteja. Deus nos chamou para dominar tudo. E um dos reflexos de Deus na raça humana é que o homem foi criado para dominar, para governar, para construir, para prosperar. É como se Deus estivesse dizendo a Adão: meu filho, olha, o planeta é seu, agora você o explore. Comece aqui pelo jardim, mas lá fora há muito mais. E isso explica por quê. Por que os meninos amam brigar uns com os outros? Por que eles amam subir em árvores, em telhados? Por que eles adoram descer a rua de carrinho rolemã, de viver perigosamente? É porque para os meninos o importante é fazer qualquer coisa com algum grau de risco. Segundo John Eldredge, o autor do livro que eu lhes falei, há 3 grandes desejos no coração de um homem. Primeiro, uma causa pela qual lutar. Segundo, uma grande aventura para viver. E terceiro, uma mulher para resgatar. Bom, se esse pressuposto for verdadeiro, então nós podemos entender por que existem milhões de homens totalmente entediados. Eles estão bem de vida, mas a vida deixou de ter sentido. Porque eles são homens tão protegidos, praticamente vegetam na sua mesa de trabalho. A única aventura que eles experimentam atualmente é atravessar a balsa entre Guarujá e Santos. Quem é responsável
por ensinar um menino a ser homem. É outro homem, o seu pai. Quem é que vai ensinar um menino a causa pela qual ele deve lutar e viver? Em que batalha ele deve se envolver? O seu próprio pai. O autor de Coração Selvagem, contando uma experiência, ele estava ensinando os seus filhos a escalarem. Um dia ele levou um dos seus filhos, o Samuel, eles estavam tentando chegar num determinado ponto e eles encontraram uma saliência numa rocha e o menino ficou meio apavorado, começou a chorar. Então o pai disse: meu filho, tudo bem, você pode descer e depois a gente tenta isso num outro dia. Mas o garoto insistiu. Ele disse: não, pai, eu quero fazer isso agora. Então o John se aproximou do menino e deu um empurrão assim, para cima, e ele passou por aquela saliência e chegou num ponto seguro. E naquele momento o John, o pai, disse assim: valeu, Samuel, você é uma fera, viu? E aí continuaram e terminaram aquela escalada. Mais tarde, quando eles voltaram, o Samuel chegou para o pai e falou: pai, eu fui mesmo uma fera lá em cima? Essa é a pergunta de todo menino. Pai, você acha que eu consigo? Você acha que eu dou conta? Eu sou homem bastante para tentar isso? Olha, antigamente os pais faziam isso meio que naturalmente. Por exemplo, um pai que era pescador ensinava o filho a pescar. Um outro que era agricultor ensinava o filho a plantar. Outro que era boiadeiro ensinava o filho a cuidar do gado. Um marceneiro ensinava o filho a fazer móveis. Mas hoje, onde é que os meninos estão aprendendo a ser homem? Na frente do computador, num ringue virtual, num carro de corrida virtual, num soldado virtual, numa guerra virtual. Pai, quem é que está dando identidade ao seu filho? Muitos pais terceirizam a masculinidade dos seus filhos. Eles mandam seus filhos para a aula de judô, de karatê. Acontece que não é a aprovação dos professores de judô, de karatê que seus filhos precisam. Eles precisam da aprovação do pai. Irmãos, Deus nos deu o privilégio de ensinar a nossos filhos a serem homens. E nós precisamos fazer isso o quanto antes, porque nós vivemos num mundo em que sofre a síndrome da abstinência de masculinidade. Ser homem hoje está virando quase que caso de polícia. A gente quase tem que pedir licença para ser homem. Olha, hoje em dia, ensinar textos, como aquele do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 2, quando ele diz que os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros, é um perigo, é um risco. Há um tempo atrás, surgiu o kit gay, foi mandado para as escolas. E o propósito do kit gay era mostrar às crianças um jeito de ver com a normalidade o lesbianismo e o homossexualismo. E isso entre garotos do 6º e do 9º ano. No filme O Gladiador, o herói é um comandante espanhol chamado Maximus, que por sua coragem e heroísmo é estimado por todos os soldados. Maximus é estimado pelo imperador Marco Aurélio e no filme ele pretende fazê-lo imperador. Mas o filho de Marco Aurélio, o Cômodos, fica sabendo e mata o pai e manda assassinar a mulher e o filho de Maximus. E ele, condenado à morte, Maximus escapa e mais tarde se torna gladiador, muito famoso, vai para Roma. Depois de vencer vários combates, Maximus chama a atenção do imperador e desce até a arena. O imperador desce para conhecê-lo. E o diálogo é esse entre os dois. Larguem suas armas. Gladiador, o imperador quer conhecê-lo. Estou à disposição.
De pé. De pé. Sua fama é justa, espanhol. Acho que nunca houve um gladiador como você. Este jovem insiste que você é Heitor renascido. Ou será Hércules? Por que o herói não se revela e nos diz seu verdadeiro nome? Você tem um nome? Meu nome é Gladiador. Como ousa me virar as costas? Escravo! Tire o capacete e me diga o seu nome. Meu nome é Máximos Décimos Meridius, comandante dos exércitos do norte, general da Legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. Armas! Quanto tempo leva para um homem ter essa identidade? Quantas batalhas ele teve que lutar para chegar a isso? Só verdadeiros homens podem ensinar meninos a serem homens. E quando um menino puder falar assim: meu nome é Benjamin, filho da mão direita do meu pai. Eu herdei do meu pai a fé no Deus da aliança. E como ele, eu serei príncipe com Deus pela causa da verdade. Mais do que um vencedor, por meio do meu Redentor. Então você saberá que ali há um homem sendo forjado. Paulo disse assim: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo estiver formado no coração de nossos filhos, de tal maneira que eles possam dizer: Cristo vive em mim, nós teremos finalmente dado uma identidade a nossos filhos. Mas há alguns que perderam o seu pai logo que nasceram. Nesse caso, você terá que aprender com Jesus mesmo. Jesus foi mais corajoso, mais sábio, mais paciente, mais forte, mais poderoso do que qualquer outra pessoa. Ele é o ideal da masculinidade. Por melhor que sejam os nossos pais, eles ainda serão falhos. Mas Jesus é perfeito. Aprenda com Jesus a ser homem. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre a missão com as nossas filhas, com as meninas. Porque a feminilidade de nossas filhas espera a nossa confirmação. Toda menina nasce com uma pergunta no coração. E a pergunta de toda menina é: eu sou bonita o suficiente para você gostar de mim? Eu sou cativante o suficiente para você se interessar por mim? Será que eu vou ser prioridade para alguém no mundo? Uma vez eu estava preparando uma mensagem no meu escritório e a Márcia entrou e perguntou: o que você está fazendo? Aí eu disse para ela: eu estou lendo um livro que ensina como entender uma mulher. Aí ela virou para mim e falou assim: não perca seu tempo, meu querido, você nunca vai conseguir entender uma mulher. Mas o fato é que toda mulher nasce com uma programação escrita por Deus. E nessa programação está de ela fazer diferença no mundo. Essa diferença é quando ela se torna esposa e mãe. Mas mesmo como solteira, ela pode fazer diferença no mundo se ela tiver respondido a seguinte pergunta: que valor tenho eu? Quem é que vai se interessar por mim pelo que eu sou e não pelo meu corpo? O que é que eu preciso fazer para alguém perceber o meu quilate, o meu valor? E é aqui
que o papel do pai é insubstituível na vida da filha. Porque é o pai quem vai dizer quem a menina é. E se essa pergunta não for respondida a tempo, a menina será levada a dar o que tiver a qualquer um que passe na frente e que lhe ofereça uma migalha de atenção, uma esmola de interesse, algum fragmento de valor. Mas muitos pais se calam diante da pergunta de suas filhas. Muitos ignoram e outros ainda violentam as suas filhas, destruindo completamente as aspirações de fazer diferença no mundo. Isso explica porque algumas meninas engravidam ainda na adolescência, no colégio, na faculdade, porque elas entregam seus corpos, mesmo sem compreenderem o que é o sexo, sem entender direito, porque no fundo elas procuram uma resposta: que valor eu tenho? A feminilidade não é uma questão genital, a feminilidade está no coração. Feminilidade é atribuição de valor, e esse valor é responsabilidade do pai outorgar. E como isso é feito? Primeiro, toda menina espera ser admirada, aplaudida, adorada pelo pai, porque esse reconhecimento a fará esperar pelo homem que vai conquistar o seu coração. Por isso, pais, façam suas filhas saberem pela boca de vocês que elas são as mulheres mais lindas do mundo depois da mãe delas. Olha, elogiem pequenas coisas, como elas se vestem, como elas se comportam, como elas estudam. Digam a elas que o mundo precisa de mulheres assim como elas. Beijem o rosto delas, abracem suas filhas para que elas saibam, pelo homem mais confiável debaixo do céu, o quão valiosas elas são. Filhas que sabem que são preciosas aos olhos de seus pais, aos olhos do seu pai, jamais vão se entregar na mão de qualquer um garoto que pisque para elas, porque elas não estão se sentindo a perigo. Elas mandam o seguinte recado para os rapazes: se você me quiser, vai ter que lutar por mim, vai ter que provar o seu valor. Pais, mostrem a elas que depois de Deus, elas são a prioridade da sua vida. Isso significa dar atenção, mostrar a elas que vocês se importam. Eu, tempo atrás, achei uma poesia muito interessante, e eu vou usar aqui, acho que já ouvi outras vezes. Ela diz assim: meu pai sempre me diz que eu sou maravilhosa. Eu acredito nisso. A Sara diz que para eu ser maravilhosa eu teria que ter cabelos longos e claros. Eu não tenho. A Janete diz que para ser maravilhosa eu tenho que ter dentes brancos e perfeitos, como os dela. Eu não tenho. A Jéssica diz que para ser maravilhosa você não pode ter sardas no rosto. Eu tenho. O Zé Mário diz que para ser maravilhosa você tem que ser a mais inteligente da classe. Eu não sou. A Vânia diz que para você ser maravilhosa você tem que morar na casa mais bonita do condomínio. Eu não moro. O Antônio Carlos diz que para ser maravilhosa você precisa vir de uma família perfeita. Eu não venho. Mas todas as vezes meu pai entra no meu quarto e me abraça e diz: minha filha, você é maravilhosa, eu te amo. Sabe, gente, meu pai deve saber de alguma coisa que meus amigos não sabem. Eu quero terminar com essas perguntas. Que identidade você tem dado a seus filhos? Pais, os seus filhos sabem que há uma causa pela qual eles devem viver e lutar e morrer se for preciso? Sabem eles que há mais vida do que estudar, trabalhar, comprar, usufruir? O que um menino ou uma menina entende quando o pai diz assim: você tem que entrar na faculdade, a partir de agora sua vida é só estudar, esqueça a igreja, esqueça a célula, esqueça a sua devocional, esqueça ministério, concentre-se no estudo, vestibular, vestibular, vestibular. O que isso ensina? Que a fé cristã é para ser vivida quando nada mais importante estiver acontecendo em sua vida. Que um pai
deveria dizer, se quiser marcar um destino, é isso. Meu filho, minha filha, corte a TV, corte o Facebook, corte o computador, corte o shopping, durma mais cedo, acorde mais cedo, mas nunca deixe a sua fé, nunca deixe a Escritura, nunca deixe a palavra de Deus, porque sem ela você não fará diferença nenhuma no mundo. De quem nossos filhos vão aprender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De quem eles vão aprender que somente buscando o reino de Deus é que eles serão bem-sucedidos na vida. Benoni, não. Benjamim, filho da minha mão direita. Curve a cabeça, por favor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nessa noite nós estamos orando para que Tu fales ao meu coração e o coração de cada pai, de cada mãe que acompanhou essa mensagem. Quanta responsabilidade recai sobre os nossos ombros, a responsabilidade de dar uma identidade, de traçar um destino, responder as perguntas dos meninos e das meninas, mas olhando para Jesus, para o caráter de Jesus, para o modelo de Jesus, para a referência de Jesus. Ele é o Pai perfeito. Ele sabe fazer verdadeiros homens e verdadeiras mulheres. Então, na noite de hoje eu te peço que nos dês a sabedoria de cuidar, de ensinar, de preparar nossos filhos, responder às perguntas que eles trazem no coração antes deles decidirem a sua carreira e a sua profissão. De tal forma que tenhamos na Igreja de Jesus Cristo homens e mulheres submissos a Cristo, com o coração temente ao Senhor e totalmente dedicados ao reino de Deus. Essa é a nossa oração. Dá-nos a Tua graça. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo estejam sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus os abençoe. Uma boa semana. A paz de Jesus sobre vocês.